Olá, pessoal! Bom, esse vídeo é só para trazer alguns pontos, relembrar vocês sobre o edital de retificação do exame de suficiência que foi publicado ontem, dia 14 de julho de 2020. Primeiro, antes de começar tudo, eu já peço que você leia o edital, tanto o edital de retificação quanto, lógico, o edital que foi publicado lá inicialmente, né? Porque você precisa saber quais são as regras do jogo. A gente não entra em um jogo. Meu cachorro louco. A gente não entra num jogo sem saber as regras, tá? Então, candidato, qualquer tipo de candidato é aquele que lê edital, aquele que não lê é turista, tá lá sem saber o que tá fazendo, para onde vai e por que vai, tá? Então tem que ler o edital sim, independente da sua situação. E aí eu quero pontuar aqui algumas situações em relação a esse edital de retificação. Deixa eu tirar aqui. Ele vai falar lá, né, que ele traz aí, então ele fala que é um edital de retificação para obtenção do registro no conselho. E ele vai falar que é a retificação. O que é uma retificação? A retificação é alguma modificação do texto original. Então, o texto original era esse aqui, que a gente teve lá, tá lá disponível. Se você for aluno, eu vou publicar esse vídeo em 2 lugares, né? Então, se você for aluno, esse arquivo, ele tá disponível lá na área do aluno, nos anexos do arquivo, dos anexos da aula 00. Tem lá os editais e tudo, e no aviso que eu publiquei ontem também na área do aluno, também eu deixei lá disponível tanto o arquivo de retificação quanto o arquivo original. Se você estiver me acompanhando pelo blog ou pelo YouTube, você tem ele disponível também lá no blog. Então lá no blog tem tanto os arquivos do edital quanto de retificação. O de retificação eu também publiquei ontem, dia 14 de julho, tá? Então é só ir lá. Então, o edital de retificação ou qualquer retificação é uma alteração do texto original. Então, o texto original é o edital, esse edital que foi publicado lá anteriormente, quando abriu, né, deu sequência ao processo. E agora a gente tem o edital de retificação. O edital de retificação ele trouxe algumas alterações. E aí ele informou aqui que é em função da pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19. E aí, como a gente precisa, então, ter o afastamento social, ele vai informar aqui também. Ele trouxe, então, algumas alterações para esse novo exame de suficiência que a gente vai passar. Então, lá no início ele vai falar sobre essas situações que a gente precisa ter, então, um afastamento social e por que ele está tomando essas medidas de alterações. Ele vai falar, então, para evitar prejuízo, os já inscritos, né, buscando a forma alternativa de aplicação de prova que possibilite aos aprovados a obtenção. Então, esse edital é só para aqueles que já estavam inscritos com a inscrição homologada, né, ou seja, aqueles que pagaram a inscrição e que a Consulplan confirmou lá o seu pagamento e confirmou sua inscrição. Então, comunique então a todos a retificação do edital. E aí ele traz então alguns itens, né? Então, fica revogado e excluído do edital esses itens, né? 1.5.1, 2.15, 4.5, 4.5.1, 4.7.2. Então, todos esses itens aqui ficam revogados. O que é revogados? Esses itens aqui deixaram de existir, tá? Então, eles deixaram de ser válidos para esse edital. E agora a gente vai ter, então, algumas situações. Então, ó, em razão das exclusões desses itens do item 1 dessa retificação, ficam renumerados os itens e os capítulos. Então, foi renumerado, houve uma nova numeração. Em virtude da necessidade de adequação ao novo formato de provas, os itens adiante numerados passam a vigir. Então, lá no item 1.5, o novo texto que vai ficar no lugar do que estava lá é esse aqui, então. A prova será aplicada na modalidade online, mediante acesso a um ambiente virtual específico, no mesmo dia e horário em todo o território nacional, observado o horário oficial de Brasília. Então, é importante ficar atento, tá, pessoal? O horário oficial é o de Brasília. A concessão de tempo adicional para a realização de prova somente será definida no caso de deficiência ou doença que justifique tal condição específica. Então, se você tiver alguma doença, alguma condição
de saúde específica, você pode entrar em contato. Aqui no edital tem os dados aqui para você entrar em contato e pedir um tempo adicional, tá? Existem situações que você pode ter um tempo adicional, ó, ele pode te conceder até 1 hora adicional, ou seja, você vai ter 4 horas e meia para resolver a prova, então se você tiver uma condição especial, você pode, então, pedir um tempo adicional e você vai ter 5 horas e meia para resolver a prova, tá? Aí aqui, assegurado o direito à mãe de amamentar, então se for mãe que estiver em fase de amamentação, também pode pedir um tempo adicional, também tem aí a situação. Haverá compensação de tempo despendido na amamentação durante a realização da prova, conforme isonomia, então concedido 1 hora adicional para essas mães que estão amamentando seus filhos. E ó, será divulgado até o dia 10 de agosto os endereços da Consulplan ou do CFC, a relação de examinandos que tiveram deferidos ou indeferidos os pedidos de atendimento especial. Então, se você pedir atendimento especial, eles vão postar lá se vai ser aceito ou não, tá? Não quer dizer que eles são obrigados a aceitar, não são. Eles vão analisar cada caso e aí eles vão postar no dia 10 de agosto aquelas pessoas que puderem ter um tempo adicional ou não, né? Que foi atendido ou não. A nota da prova será oferida unicamente no processo eletrônico de correção de cartão de resposta eletrônico, já que a prova é online, o cartão de resposta vai ser eletrônico, né? E o processamento eletrônico da correção também. Aí aqui, se alguém precisar fazer alguma alteração, então é importante nesse momento que você entre lá no site da Consulplan, verifique lá o seu login e senha, ver se está tudo certo, verifique se você lembra da sua senha, você precisa ter a sua senha no dia da prova, né? E aí você vai ter, se tiver algum dado lá, você tiver feito sua matrícula, sua inscrição, e tiver alguma informação errada, você tem até o dia 22 de julho, hoje é dia 15 que eu tô gravando esse vídeo, tá? Até o dia 22 de julho para poder fazer o pedido de alteração, tá? De correção, no caso, né? E aí você tem que enviar, então, um e-mail para esse e-mail aqui, ó, CFC, examecfc@consulplan.com, tá? Então, fique atento a isso também, não perca os dias, né? Aqui vai continuar disponibilizando, então, declaração de comparecimento. Se você tiver que trabalhar no dia, você pode pedir, então, no serviço para ser dispensado nesse dia. E aí você vai justificar com essa declaração de comparecimento. Então, alguns lugares, existem várias situações, né? Mas às vezes a declaração de comparecimento é interessante para alguns casos. E aí vai estar disponível lá no site, ó. Então, no link específico no site, na página, então, mediante o CPF e senha. Então, já confere se o seu CPF e senha estão aí corretos, tá? E aí no dia da aplicação da prova, então a prova será objetiva e será aplicada no dia 16 de agosto, no turno da manhã, das 9h30 às 14 horas, horário de Brasília. Então, fique atento, 9h30 da manhã. E na data da realização, com antecedência de 30 minutos do horário determinado para o início da prova, será disponibilizado ao examinando no site da Consulplan, especificamente na página referente ao exame de suficiência, um botão para o acesso ao ambiente de provas. Então, como vai ser aplicada a prova? No dia 16 de agosto, quando for 9 horas da manhã, você vai entrar no site da Consulplan e aí não se atrase, tá? Porque aqui mais pra frente tá falando que eles não vão perdoar esses atrasos, tá? Deu o horário, deu. Quem tá lá, tá. Quem não tá, perdeu. Às 9 horas você vai entrar então no site da Consulplan, lá na parte do exame de suficiência que você está inscrito, e vai ter um botão para você entrar então no ambiente de prova. Então, às 9 horas você faça isso, às 9 horas já vai estar disponível o botão. A prova vai começar a valer a partir das 9h30, então 9h30 o botão vai estar ativo e você vai conseguir entrar na sua prova. Você tem das 9h30 até as 14 horas para resolver a prova, e aí ele vai dar aqui mais outros detalhes para você resolver a prova, e aí acabou o tempo é encerrado e o sistema é fechado, tá?
Aí ele está falando aqui sobre o manual do examinando, vai ter lá as informações se você quiser ler. A liberação para o início da resolução nas provas ocorrerá pontualmente às 9h30. Então, 9 horas você entra no site da Consuplan e fica esperando até 9h30. 9h30 o botão vai estar ativo e vai estar, então, disponível o início da resolução das provas. Da prova, né? É só uma prova. Sendo de responsabilidade do examinando acessar o ambiente no horário devido. Então, a responsabilidade é sua, tá? Não inventa que o cachorro comeu o mouse, não inventa nada, não. Entra lá nesse horário, senão você vai perder o horário e vai perder a prova. É recomendável que o examinando efetue o login no ambiente de provas com 30 minutos de antecedência, ou seja, às 9 horas da manhã. Não haverá em nenhuma hipótese compensação de tempo por atraso do examinando ao efetuar o acesso ao início das provas. Se você vier com a desculpa, então, que você só conseguiu acessar às 10 horas da manhã, não tem desculpa, tá? Você perdeu o tempo, eles não vão te dar um tempo compensatório por isso. Aí tá falando que os erros de digitação de nome, né? Você tem até o dia 22 para pedir a correção. O examinando é inteiramente responsável pelos dados de acesso no ambiente de provas online, de modo que não serão aceitas quaisquer alegações de dificuldade de acesso em razão de credenciais inválidas, como por exemplo senha incorreta. Então o que você precisa fazer? Conferir seu usuário e senha antes do dia da prova, né? Não deixa tudo para o dia da prova. Até porque se você tiver algum problema, se tiver alguma coisa errada, você tem até o dia 22, então, para poder fazer o pedido de correção. Então, eu te oriento que assim que você assistir esse vídeo aqui, que você já entre lá no site da Consuplan, faça os testes do seu login e senha e deixa tudo anotado lá numa agenda, na parede, sei lá onde você vai anotar isso. Mas deixa tudo certo para não ter confusão de senha no dia da prova, tá? O acesso ao ambiente de prova se dará mediante login, CPF do examinando e senha. Então, o login é o seu CPF e os mesmos utilizados no acesso à página de acompanhamento de inscrição. Eu sei que tem muita gente que não participa, né? Não acompanha. Então, essa página de acompanhamento de inscrição, quando você fez sua inscrição, lá no site da Consuplan mesmo, tem uma página de acompanhamento para você acompanhar se os seus dados estão corretos, como que está indo, depois, quando você for enviar recurso, né? A mesma página. Então, essa página de acompanhamento é onde você fez inscrição e aonde você vai acompanhar todo o trâmite a partir de agora, tá? Deixa eu pegar um chá aqui. Então, a partir de agora, aliás, desde o momento que você se inscreveu, a página de acompanhamento está acessível para você. Ó, a recuperação de senha de acesso poderá ser realizada através da própria página de acompanhamento de inscrição. Então, lá vai ter uma opção para você recuperar senha, muito importante, né? Porque eu sei que tem muita gente que se enrola com isso. E aí... tá aí essas informações. Então aqui, ó, os examinandos terão 4 horas e 30 minutos para realizar todas as questões da prova, ressalvadas aqueles que tenham deferido o pedido de tempo adicional. Então, para quem pediu tempo adicional por motivo conveniente de saúde ou de amamentação, você vai ter 1 hora a mais. Então, você vai ter 5 horas e 30 minutos para fazer a prova. Sendo que ao fim desse tempo o sistema será encerrado e a prova será concluída na forma em que se encontrar. Então, não tem tempo a mais, tá? Então, você ajusta o seu relógio também com o horário de Brasília, tá? Das 9h30 às 14 horas. 14 horas, independente se você terminou ou não, o sistema é encerrado e a prova vai ficar ali do jeito que ela estava, tá? Então, vai ser concluída até esse momento. Ó, os examinandos deverão realizar o acesso ao ambiente de provas online através de computador, desktop ou notebook no sistema operacional Windows a partir da versão Windows 7 e acesso à internet com velocidade mínima de 5 megas. Bom, polêmico em relação a isso, porque eu sei que muita gente não tem condição. Eu recebi alguns comentários de vocês. Tem alunos preocupados com a internet. No meu caso, por exemplo, eu ficaria preocupada em relação à internet, porque a minha internet cai muito. E aí, o que acontece? O que eu dei a dica é que se você tiver um parente, alguém que tenha uma internet um pouco melhor, que você peça a ajuda dessas pessoas, que você vá para a casa dessa pessoa durante o ambiente de prova e você resolva essa prova lá.
E aí você explica a situação para a pessoa, pede um quarto ou um lugar que não fica, né, ninguém conversando com você lá, para você ficar isolado e resolver a prova, porque senão realmente é preocupante e, né, se cair você vai perder tempo, né? Você tá até que tem uma parte aqui do edital que fala que você pode, se por exemplo você sair do ambiente, você pode voltar. Mas se você voltar, você perdeu tempo, ele não começa a contar de novo, tá? Então, o tempo é das 9h30 às 14h. Se das 9h30 às 14h você não tiver internet, você vai ficar sem responder a prova. Aí ele fala aqui que não é recomendável a realização de provas via tablet, iPad ou smartphone, de modo que a Consulplan e a CFC não se responsabilização por qualquer dificuldade ou incompatibilidade no ambiente de provas. Talvez... nessas situações em tablet, iPad ou smartphone é impossível, né, pessoal? Porque em um celular fica muito pequeno, ninguém vai conseguir resolver essa prova por celular. Só se for muito ninja, né? Tablet e iPad talvez fique desconfigurada a página, então eles já estão informando aqui que não vão se responsabilizar se a prova aparecer para você de forma desconfigurada ou você não conseguir resolver. Tá? Mas ele fala que não é recomendável, mas ele não está proibindo. Então, se você achar que deve e for sua única salvação, tente, mas não é recomendável. Então, vou até marcar aqui que não é recomendável. Aí ele fala que a Consulplan e o CFC não se responsabilizarão por problemas de ordem técnica dos computadores. É lógico, né? O computador é seu, a responsabilidade é sua. É facultado ao examinando que não dispuser de recursos tecnológicos necessários, conforme o item 5.6, solicitar a desistência da realização de prova. Então, se você achar que não vai dar certo você resolver dessa forma online, você quiser esperar a próxima edição, você pode, então, pedir a desistência na realização dessa prova, se você já tiver inscrito. Eles vão te devolver, aí aqui tem um processo de desistência, como que vai ser feito. E aí você vai então se inscrever depois futuramente. Essa versão vai ser só online, mas ele não fala se nas próximas serão online também. Então ele fala que essa é uma situação atípica em função do coronavírus e do isolamento social, mas que você vai poder então pedir a desistência. E aí aqui nessa desistência, então não só nesses motivos, né? Eu oriento também quem tiver com problema de saúde, porque eu tenho alunos com problemas de saúde, nesse momento eu tenho 5 alunos com problemas de saúde. E aí se você tiver feito a inscrição, já que ele deu essa opção de desistência, faça então a desistência e pegue sua taxa de inscrição de volta. E aí depois você utiliza esse dinheiro para fazer a próxima versão, você tem tempo de se recuperar, você tem tempo de estudar um pouco mais, tá? Ou se você não tiver internet em casa, se você estiver num ambiente que a internet não for confiável, se você não tiver computador, tá? Então eu sei que existem as mais variadas situações, tá? Então se você achar que não vai dar certo, você peça então a desistência. Você vai ler aqui qual é o formato, como que é feita essa desistência. Tem um período aqui, um prazo para você pedir a desistência. E eles vão então fazer essa devolução, vai devolver na sua conta. Você vai informar a conta bancária e eles vão te devolver essa taxa de inscrição, tá? As provas serão liberadas pontualmente às 9h30, sendo exibida na página inicial do ambiente virtual um botão para que o examinando dê início à resolução de questões. As questões serão exibidas de forma totalmente aleatória, havendo inclusive alternância entre disciplinas e temáticas. O examinando terá uma única chance para realizar cada questão. Isso aqui é muito importante, porque a gente não tem esse método quando a gente está estudando para fazer uma prova presencial. Quando a gente vê uma questão que a gente não sabe ou que a gente está em dúvida, a gente faz uma marcação e vai para a próxima. Só que aqui não tem como você ir e voltar. Você vai ter que resolver a prova que aparecer para você naquele momento, para então passar para frente, tá? Então, muito importante esse item aqui, ó. O examinando terá uma única chance para realizar cada questão. Assim, uma vez que a questão lhe for exibida, o examinando não conseguirá passar à próxima questão antes de respondê-la. De igual forma, uma vez que a questão for finalizada, não será permitido que o examinando a ela retorne para a visualização de sua resposta correta para fins de revisão.
tá? Então não tem como voltar. Você só vai pra frente, resolve, vai pra frente, resolve, vai pra frente, não tem como voltar ou pular, tá? Não tem como. Durante toda a prova, o acesso dos examinandos será monitorado por uma equipe de tecnologia da informação, podendo haver bloqueio temporário ou permanente do login do examinando, caso se constate qualquer indício de procedimento indevido, como, por exemplo, conclusão de uma sequência de questões em tempo incompatível com a sua resolução. Se você resolver em tempo recorde e eles achar que você tá sabidinho demais, eles vão bloquear, porque eles vão entender que isso aí pode ser algum tipo de fraude, tá? É dever do examinando administrar o tempo gasto na resolução da questão. E aqui vem o que eu sempre falo desde quando eu comecei a dar aula e eu comecei a aplicar simulados para vocês. Resolva simulados, preste atenção no tempo que você gasta para resolver as questões. Aqui agora vai ser determinante que você tenha uma administração do tempo de prova. Então, é dever do examinando administrar o tempo gasto na resolução de cada questão. É você que tem que administrar isso, tá? Então, se você praticou vários simulados durante aí a sua preparação, agora você vai estar muito disponível para poder fazer isso. Você vai conseguir resolver de forma rápida ou talvez de forma suficiente, né? Não precisa resolver tudo em 10 segundos. Mas você vai dar conta de administrar o tempo e vai saber quanto tempo você tem, quanto tempo você ainda tem, quantas questões você ainda tem para resolver. Enfim, se você não treinou questões, se você não participou de um preparatório, esse momento eu super te indico que você participe pelo menos de simulados, tá? O máximo de simulados que você conseguir nesses próximos dias até o dia da prova. Uma vez que não haverá concessão de tempo adicional por quaisquer motivos, ressalvada a situação lá, né, dos casos de pessoas doentes ou mães que estão amamentando. Durante todo o período de realização de prova, o ingresso ou reingresso no sistema estará liberado mediante login. Então, sua internet caiu no meio da prova, você precisa voltar, você pode entrar e voltar. Mas aí, ó, contudo, o tempo de realização é comum para todos os examinandos, não havendo compensação de períodos em que o examinando permaneça desconectado do ambiente de prova. Então, sua internet caiu, a página caiu. Você não precisa entrar em pânico, você entra no site de novo e faz o login. Mas aí o tempo que começou a contar é às 9h30 da manhã, tá? Ele não vai começar a contar de novo de onde você parou ou do momento que caiu. Você não vai ganhar esse tempo adicional lá na frente, tá? A prova vai ser aplicada das 9h30 às 14h. No horário determinado para término de aplicação, o sistema de avaliação será encerrado, sendo mantidas as respostas dadas por todos os examinandos até aquele momento, sendo consideradas em branco as questões não respondidas ou que se encontrem abertas, não salvas no momento do fechamento. Então, se você não deu resposta ou se você não resolveu as próximas, se ainda ficou questão, ela vai ser considerada em branco. Após o término das provas, será gerado um protocolo de conclusão dos examinandos, o qual poderá ser impresso. Então, lá na área do candidato, vai ter, então, um protocolo de conclusão e você pode até imprimir, se você achar que precisa, ou não imprima, né? Vamos ser sustentável, só salva lá no seu computador e deixa lá para um possível, caso você venha precisar. Ó, durante todo o período de realização de provas, o ambiente virtual será monitorado no intuito de identificar possíveis tentativas de fraude, tá? Então não seja um espertinho, tá? Seja honesto, resolva aí de acordo com os estudos que você teve. Uma pessoa honesta, um profissional honesto, pessoal, nunca será prejudicado nessa vida, tá? Ele sempre vai ter boas vantagens diante do mercado, então vamos começar do jeito certo, tá? Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do exame de suficiência que os candidatos que descumprir as instruções contidas nesse edital ou recusar-se a ser submetido a qualquer procedimento que vise garantir a lisura e a segurança no processo de aplicação do exame de suficiência. Se a qualquer tempo, especificamente durante a correção de provas, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação social, que o examinando se utilizar de processo ilícito ou contrário aos termos desse edital, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do exame de suficiência. Então, fique atento a isso.
Aqui tem os casos de desistência ou de cancelamento da inscrição, então se você precisar desistir nesse momento, tá? Então leia aqui, esse é o momento de fazer a desistência, tá? Tá aqui o prazo, tem o prazo de desistência, tá? Ele fala que ele tem 60 dias para poder fazer a desistência. Ó, a desistência vai ser das 14 horas do dia 16 de julho amanhã, então eu tô gravando hoje no dia 15. Então, do dia 16 de julho até o dia 31 de julho, você pode, então, fazer o seu pedido de desistência. Eles vão te conceder o reembolso, que o reembolso será efetivado pelo Conselho Federal de Contabilidade no prazo de 60 dias a contar do último dia para a realização do pedido de desistência. Então, 60 dias a partir do dia 31 de julho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui a prova é objetivo de múltipla escolha, né? Isso aqui a gente já sabia, com 4 opções, A, B, C e D, a gente já sabia também. E no ambiente online você vai poder escolher apenas um campo, lógico, né? Só tem uma opção, que é o resultado, que é o gabarito da questão. Para fins de padronização e interposição dos recursos, será considerado o único tipo de prova. Então, isso aqui também é uma diferença, porque nas edições anteriores a gente tinha 4 tipos de prova. Prova branca, amarela, verde, azul. Acho que é azul. E aqui as questões elas vão aparecer para você de forma aleatória, então não vai ter uma sequência certa para todo mundo. Mas existe lá no sistema, depois ele vai colocar tudo em ordem e o seu gabarito vai estar em ordem para um único tipo de prova, tá? Então ele vai aparecer para você de forma aleatória. Talvez a sua primeira questão não é a mesma primeira questão do seu colega, tá? Mas aí vai ter uma única sequência de questões, o sistema vai organizar tudo automaticamente depois. E aí, a partir das 16 horas do dia 17 de agosto, o examinando poderá ter acesso ao espelho de respostas, que estarão ordenadas conforme o padrão único de provas, assim como cadernos de provas, nessa ordem específica. E aí, eu peço, né, que eu sempre peço para vocês. Então, no dia 17 de agosto, quando você tiver acesso ao caderno de provas, me mande o caderno de provas, porque é assim que eu posso resolver as provas para vocês, tá? Porque eu não me inscrevi. Então, me mande o caderno de provas no dia 17 de agosto. Eu vou ficar esperando, hein? Isso é quase que obrigação. Se vocês quiserem questões resolvidas, vocês precisam me ajudar. Bom, e aqui tem um cronograma. Então, esse cronograma aí, ó, aplicação de provas. Então, a aplicação dia 16 de agosto, das 9h30 às 14 horas. Horário de Brasília, tá? Independente de onde você estiver morando, o horário é de Brasília. A divulgação do gabarito preliminar vai ser no dia 17 de agosto. O prazo de recursos, né? Então, os recursos referentes ao gabarito preliminar vai ser no dia 18 e no dia 19 de agosto. Eles vão ter aí 30 dias para poder, então, divulgar a resposta dos recursos. 30 dias aqui, né? Depois que você envia, aqui no dia 19, então eles têm até dia 19 de setembro para poder, então, enviar a resposta dos recursos e o resultado final preliminar. Depois que eles enviam, então, o resultado final preliminar, você tem 2 dias, então, para enviar um novo recurso, caso você não concorde com alguma coisa. E o resultado final, então a homologação vai ser então até 50 dias da data de aplicação de prova. Então fique atento, tá? Toda vez vocês ficam me mandando um monte de mensagem perguntando a mesma coisa em relação até que dia que sai o resultado. Até que dia? Até 50 dias após a data de aplicação. Então, 50 dias a partir do dia 16 de agosto. Então, conta aí, dia 16 de agosto, 50 dias é o prazo, então, para eles fazerem a homologação. E aí, o nome dos aprovados sai lá no Diário Oficial, é aquela alegria total, né? E aí, se você precisar desistir desse exame ou não estiver ainda se inscrito, você pode, então, começar desde já a estudar para o próximo, tá? Então, a previsão para a realização do próximo exame de suficiência é no segundo semestre de 2020. Visto que nesse momento que eu gravo o vídeo, nós já estamos no segundo semestre de 2020, então ele pode sair já, né, assim
que saiu o resultado aqui, já pode sair a qualquer momento, até porque quem não for aprovado aqui nessa prova de agora, vai poder se inscrever na próxima, né? Então, na dúvida, pessoal, comece a estudar o quanto antes, tá? Não perca tempo. E aí ele coloca aí umas disposições finais que não faz muita diferença. Então, não foi nenhuma análise, eu praticamente li esse edital com vocês. Você vai deixar de ser safadinho, você vai lá, vai baixar esse arquivo e vai ler ele com todos os detalhes. E você vai ler também o edital que foi publicado anteriormente, né? O edital original, porque essa retificação que a gente leu aqui são só as alterações, tá? Todas as regras do jogo, elas estão aqui nesse primeiro edital que a gente leu. Aliás, eu não gravei essa leitura com vocês, né? Mas esse primeiro edital aqui, que é o edital original, que tá todas as regras do jogo, tá? E aí é isso. Se você não for meu aluno ainda dá tempo de você se matricular comigo no preparatório para o exame de suficiência. O preparatório, ele tem 1 ano de acesso, então se você entrar agora, você vai tanto estudar para essa próxima prova quanto para as próximas, né? Então, durante 1 ano você está estudando comigo, tá? E se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma solicitação, alguma reivindicação, é só postar aí na caixa de comentários logo abaixo do vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso, bons estudos, estudem, leiam o edital e estude muito, tá? Participe de simulados também, porque agora você precisa treinar esse tempo de resolução de prova, tá bom? Até mais!